Pai do Senhor, a todos que nos ouvem neste momento. Meu nome é Danilo Cortez, estamos aqui no nosso podcast, nosso primeiro bate-papo cristão, né? Estamos aqui com a nossa irmã Tamires, levita da Casa do Senhor, né? Nossa primeira entrevistada aqui vai bater um bate-papo com a gente. Estamos iniciando aqui com ela, que ela nos deu essa honra de estar conosco aqui, para a gente bater um bate-papo sobre a caminhada dela, a vida dela, sobre até como ela chegou aqui na presença do Senhor. Amém? Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Eu não sei em que momento esse vídeo vai encontrar você, e é um prazer estar aqui para explicar e contar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa caminhada com Cristo, que particularmente foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, e acredito que Deus já tinha um plano traçado e eu sou grata a Deus por isso. Irmãos, a Tamires aqui é uma amiga nossa, irmã em Cristo, né? Eu conheço a Tamires já há um tempo, né Tamires? A gente, desde a infância, estudamos junto. E Tamires, e como é que foi como é que você começou na caminhada? Como é que foi seu início? Você já veio de um berço evangélico? Não, nunca, eu não servia a Jesus, né? E em 2004 eu recebi um convite de uma amiga, e aí vi num culto que estava tendo uma campanha de 7 dias. Numa sexta-feira eu saí da escola e a minha amiga Natiara me convidou. Qual igreja? Na Assembleia de Deus Braceas. Aqui mesmo, na nossa igreja aqui. Onde antes se encontra nosso podcast aqui, nossa sala. E ela me fez um convite de vir no culto, né? Eu não conhecia Jesus, até tinha vindo outras vezes nos cultos com ela, mas nada muito, bem superficial. E aí ela me convidou nessas sextas-feiras, eu falei, se Deus realmente falar comigo, eu aceito Jesus no último culto. E aí eu vim nos 6 dias, aí no 7º dia... No término da campanha? No término da campanha, ainda era o pastor Ednilson que estava fazendo a ministração da palavra. Que era o pastor local? É isso, o pastor local. E aí ele fez o apelo, e quando eu me dei conta, eu já estava lá na frente. E chorando. E já tinha aceitado a Jesus, e foi a melhor decisão. E tudo mudou. É isso aí. Tamires, você tem uma irmã gêmeas, né? Tem. Uma irmã Thaís, né? E além de ter uma irmã gêmea, você tem 2 filhos, né? Que são uma benção. O Heitor e a Heloísa. Tem eles no Instagram, são uma bênção de Deus. E como é que é essa parte de você ter uma irmã gêmea e você receber uma notícia que vai ter gêmeos? E assim, a sua trajetória com seus filhos, eu acompanhei um pouco, não foi muito fácil. Você pode contar como é que foi esse... Eu tenho uma irmã gêmea, Thaís. Oi, Thaís. Nós temos 34 anos, então ela é uma bênção. Ela não serve a Deus, né? Mas acompanha, querendo ou não, ela meio que acompanha, porque minha família toda serve a Deus. E é uma bênção ter ela como irmã. E aí, pra honra e glória do Senhor, ele me deu esse presente de ter também filhos gêmeos. O Heitor e a Heloísa, que tem 7 anos, são uma bênção na minha vida. E acompanhar a minha trajetória não é fácil com eles 2, né? Até porque a gente sai bastante, a gente atende muita gente, então automaticamente eles acabam acompanhando a gente também. Às vezes é cansativo para eles, mas eles meio que já entendem já o chamado que a mamãe tem, às vezes acompanha, quer ensaiar, quer cantar, e é uma bênção. E você passou um processo muito difícil, né? Que quando eles nasceram, depois de uns dias, de alguns anos de vida, eles ficaram doentes, né? Sim. Eu lembro que eles ficaram... E como é que foi pra você lidar com isso? Assim, você ficou com medo? Sim. Eles nasceram já de 7 meses, né? Então, sim, prematuro, né? Nasceram prematuros. E aí ficaram alguns dias no hospital, internados, incubadora. E depois disso, como eles nasceram com 1,5 kg cada um, eles ficaram muito tempo, muitas vezes. Praticamente toda sexta-feira eu tava no PS. Né, com algum deles. E aí tiveram bronco. O que eles tinham? Eles nasceram com baixo peso, não nasceram com nenhum... Desculpa. Com nenhum outro problema. Mas como pelo baixo peso, eles eram muito vulneráveis à mudança de tempo, temperatura. E eles ficavam doentes com muita facilidade. Eu fiquei muitas vezes no hospital. Eles tiveram bronquiolite 2 ou 3 vezes no decorrer desses 2 anos de vida. E foi bem difícil sim na época. Mas eu tive um total apoio, tanto da família quanto da igreja.
E hoje eles não têm, assim, mas vocês veem ele bem saudável, o Heitor bem agitado. O Heitor, pra quem conhece o Heitor ele é muito... Ele tem uma parte carismática, assim, comediante. Ele é muito... Eu acompanho ele, é demais. Aí, às vezes, o seu esposo é baterista, né? O Felipe. E às vezes o Felipe tava tocando aqui na igreja e eu vi ele assim, com a mão, acompanhando o pai dele. E ele é bem elétrico, ele é bem carismático, ele é bem brincalhão. O Heitor é uma benção. E assim, você acompanhar os seus filhos, e assim, eles não têm mais nada, o processo que você passou, né? Ah, sim. É gratificante. É muito gratificante a Deus. Imagine eu, com 2, ainda passar por diversos problemas respiratórios ou, tipo, problemas de saúde, ter que ficar em hospitais, acompanhando. Então, eu sou muito grata a Deus por ter restituído a saúde deles desde pequeno. Muita saúde eles têm, né? Eles têm. Eles são bem agitados, né? Eles são uma benção. E pra quem não conhece a Tamires, né? Eu conheço a Tamires já há um tempinho já. E a gente já tivemos, né? A nossa infância, estudamos juntos. E a gente, pra quem não conhece, a Tamires é levita, ela toca também, né? Toca guitarra. O esposo dela também é um grande baterista, levita da Casa do Senhor. E Tamires, na nossa infância, nós tivemos uma banda ali no Acaia, né? Que recorda mesmo. Seu irmão também, um grande músico, um grande cantor, né? O Henrique. E ali a Tamires cantava, nós tínhamos uma banda, e eu arranhava algumas notas no teclado ali. O Henrique no baixo, e a gente tivemos uma grande experiência, né? Hoje Tamires seguiu a carreira musical, entre aspas, assim, ela canta para o Senhor, né? Ela louva o Senhor. E eu não dei muito, né? Não segui muito, mas eu mexo com sonoplastia, ajudo na igreja, ajudo os músicos, entendo um pouco. E como é que foi esse processo, assim? A sua família não veio do mundo musical, do gospel, assim, da igreja, cantar na igreja, você teve essa transição, né, de cantar músicas, outro tipo de música que não louvam ao Senhor. E você, como é que foi essa mudança? A sua família teve algum músico? Então, meu pai, ele sempre, há muitos anos atrás, ele sempre cuidou de alguns grupos de pagode seculares. Sua família veio do pagode. Meu pai sempre cuidou de uma banda, porque meu tio cantava pagode, né? E aí meu pai automaticamente começou a cuidar desse grupo do meu tio. E aí era um grupo secular, mas ele cuidou, acho que 2 ou 3 bandas, né? E aí automaticamente a gente meio que estava envolvido ali, né? Nessa parte musical. Quando meu pai saía, levava a gente às vezes, e a gente às vezes íamos, né? E aí quando tinha algum tipo show de talentos na comunidade, na rua, que eu morava lá no Rio Pequeno, meu pai levava a gente, então a gente cantava na rua. Já cantava desde pequeno já? Que a gente já estava envolvido, mas... A família, o Henrique já tocava alguma coisa? O Henrique não tocava. Na verdade, eu e o Henrique só cantavam. Só cantavam. Né? Isso a gente, que os amigos do meu pai, eles tocavam. E você só cantava. Eles chamavam a gente pra cantar uma música. E como era criança, todo mundo gostava de ver criança, né? Então a gente automaticamente ia, mas era bem superficial mesmo, nada produtivo, nada 100% profissional, não. Mas a gente sempre meio esteve ali nos bastidores. Sempre cantando. Sempre cantando. E como é que foi esse chamado? Você hoje é levita, louva ao Senhor no convites de igreja, você vai louvar. E como é que você soube entender que você teria um chamado para louvar ao Senhor? Como é que foi assim? Como é que foi esse despertar? Eu não sei te dizer ao certo aonde foi esse despertar, né? Eu acho que as coisas foram acontecendo. Eu aceitei Jesus nessa igreja. E aí comecei a participar do grupo de mocidade. E normalmente nos grupos de mocidade você sempre tem o louvor em conjunto e chama alguém para solar. E eu lembro que há muitos anos atrás eu solei o primeiro hino, que foi metade do solo inicial. E ali eu já comecei a entender que eu... Dali já tinha um pezinho ali, né? Que seu só... Mas nada muito... né? Aí no decorrer do tempo o Senhor foi falando comigo, foi usando pessoas para falar comigo e me trouxe até onde eu sou hoje. Mas ele sempre tem renovado as promessas, os fatos, né? Sempre tem me lembrado de onde eu vim, como eu cheguei até aqui. E é isso. É isso aí. Tamires pra quem não conhece, quem conhece ela é uma grande levita. Eu admiro muito o trabalho dela, ela louva muito, né? Tem uma voz, pra mim, muito semelhante assim com algumas cantoras assim de renomeadas assim no mundo gospel, que canta muito, né? E você tem desejos ministeriais, sonha em cantar em algum lugar assim que você já foi, fala, eu quero cantar nessa vigília, eu quero cantar nessa igreja, você pede a Deus assim, você tem um sonho de cantar em algum lugar? Então, por incrível que pareça... Ou seu chamado, essa vontade é só louvar?
E por incrível que pareça, eu já achei que há uns anos atrás eu fui chamada pra isso, sabe? Pra holofortes e tal, mas não, isso não me chama atenção hoje. Hoje eu tenho uma cabeça muito melhor em questão disso e vejo que eu não fui chamada pra isso, né? Pra holofortes. Eu sempre gostei de ficar no backstage, como diz meu amigo Leonardo. Eu sempre gostei de ficar por trás, né? Nunca almejei estar à frente das coisas. Eu lembro que quando eu tinha um grupo com a Carol e o Diego, que são os que cantam muito. Eu sigo eles, cantam muito. Eles cantam aqui, já cantou aqui na nossa igreja, em vigílias, em congressos. São um casal. Quando eu conheci, quando eu conheci Diego e Carol, eles eram ainda namorados. Sim. Hoje já assim, você vê a trajetória deles. Há um tempo atrás eu vi eles cantando na vigília do Braz, eu fiquei super feliz por eles. Falei até com o pastor, comentei, pastor Jair. É muito gratificante você ver assim, e muito humilde, cantava aqui, vinha em vigília, ficava até 5, 6 da manhã cantando na vigília aí, dava um lugar, são uma bênção de Deus. E eu lembro quando eu comecei a cantar com eles, a Carol tinha 6 anos. Então, como eu era mais velha... Eles congregavam no Jaguaré, né? Nós congregávamos do Belém, que eu tinha saído do Brás, né? E tínhamos ido pro Belém porque eu me casei e fui morar pra lá. Aliás, eu ainda não era casada ainda, mas acabei indo congregar lá com eles. E aí a Carol era pequena, o Diego também era mais novo. Eu, como mais velha, eu e um outro componente, que era o William, nós éramos os mais velhos. Então a gente tinha que tomar frente. E eu sempre tive muita vergonha, muita. Tinha muito receio de ministrar e saudar a igreja e tomar essa frente do louvor, né? Então eu sempre a minha intenção era sempre deixar alguém tomar frente. Era sempre o William. E quando o Diego tomou mais coragem, assim, tomou mais ousadia, eu sempre falava, Diego, que é o esposo da Carol, vai tomar frente. Aí ele saudava a igreja. A Carol era muito nova ainda, ela não tinha esse feeling para ministração. E aí ficava eu e ela na dependência do Diego em saudar a igreja, em falar. E eu sempre tive esse receio. Quando eles casaram, nós nos separamos, eu comecei... Separando, né? Cada um foi... Isso, separaram assim, viu, gente? Não obrigado, né? Não obrigado. Cada um tomou o seu rumo, né? E o grupo se desfez, que é, na verdade, um grupo local da igreja do Tinha nome esse grupo, não? Bandosman. Era um grupo local, então quando... nós ficávamos ali na igreja, a gente até aceitávamos convites, mas íamos para outros lugares, mas era um grupo local. Então quando uns cresceram, outros casaram, acabou que nós nos desfizemos do grupo. E aí eu particularmente fui obrigada a tomar a frente. Tomar a frente, né? Sozinha. Sozinha. Então a minha intenção nunca foi deixar de adorar a Deus. Então eu pensei comigo, se eu tiver que adorar a Deus, eu vou ter que eu mesma saudar a igreja e ministrar. Então isso foi acontecendo. Eu confesso que no começo foi bem difícil, porque eu sou muito tímida, não parece, mas eu também sou muito, demais, eu acho mais que você. Eu sou muito tímida, então eu tive um pouco de dificuldade no início, né, do meu ministério individual, para ministrar, para falar. Então automaticamente, hoje eu sinto que é um pouquinho mais fácil. Não é muito, viu? Não é muito não. Você não fala é que não. Mas com o tempo Deus vai nos lapidando. Deus foi renovando sempre as promessas, sempre as minhas forças, e as coisas têm mudado bastante. Tem sido natural. Agora. E como é que é você ter um esposo músico? Ele te acompanha? Sim. É fácil? Não é? É em partes. É em partes. É em partes. Porque automaticamente o ministério dele acaba sendo meu, né? Sendo seu. Porque às vezes eu acredito que ele tenha também interesse de tocar com outras pessoas, com outras bandas. Mas como eu tenho uma agenda muito grande, né? Querendo ou não, sou famosa. Mas eu ainda aceito muitos convites, né? Então, automaticamente ele vem junto comigo. Ele já teve, tipo, alguma... Você foi convidado para cantar numa igreja. Já teve alguma rejeição, assim? Tá uma banda lá e às vezes ele automaticamente pra bateria e às vezes a banda não queria aceitar. Já teve esse tipo de... Olha, eu acho que não que eu tenha percebido, porque normalmente quando vai algum cantor assim numa igreja diferente, a cantora sempre leva uma banda. Os músicos, né? Você tem uma banda, um grupo que te acompanha? Um grupo firmado, mas tem alguns irmãos que te acompanham. Sempre tem uns amigos que me acompanham sempre. Claro que a gente fala isso, trata com antecedência, os convites, as agendas, passa pra eles, a gente ensaia e eles acabam me acompanhando. Mas o Felipe é sempre, em qualquer... Ele dá lugar na terra, ele, né? Agenda de semana, de final de semana, ele tá sempre junto. É isso aí. Parceirão. O Felipe é um grande músico, um grande baterista, né? Acompanha. E já teve momentos assim na sua vida? Você já teve alguma experiência que você possa nos contar com Deus?
Assim que você recorda até hoje, alguma coisa que aconteceu. Assim, você já falou do seu filho, seus filhos gêmeos, que você teve aquele grande processo que a igreja acompanhou, oramos, né? Que eles passaram, né, por uma batalha aí lutando pela saúde, né? Você tem alguma experiência com Deus que você possa nos contar? Que às vezes você nunca contou pra alguém. Olha, a experiência com Deus eu tenho sempre, viu? Sempre Deus, em determinadas situações ou diversas situações, sempre tem se manifestado de diversas formas, usado pessoas para me surpreender. E sempre quando eu preciso de algo material, espiritual. Você trabalha, né? Trabalho. Sempre que eu preciso de algo, Deus sempre toma a frente. Às vezes eu faço uma oração de manhã, pela manhã, e Deus me responde à tarde, de diversas formas. Numa leitura, né, num falar, num ouvir, no íntimo, no profundo. E Deus sempre me surpreende. Eu fico, meu Deus, eu acabei de manhã e já aconteceu. Então, experiências eu tenho sempre, todos os dias, em questão da minha família, do ministério. Sempre Deus me surpreende de diversas formas, e eu trato isso como experiência com Deus, porque às vezes a gente ora e Deus responde em seguida. Isso pra mim é ter experiências com Deus. Sim, né? Porque a gente pensa que às vezes ter experiência com Deus vou orar a Deus, Deus vai me dar um carro, uma casa. Não, mas às vezes Deus cuida nos melhores momentos, das pequenas coisas. Às vezes indo pro trabalho, às vezes Deus nos dá um livramento de acidente, que às vezes a gente, né, de vida, assim, Deus às vezes nos guarda. A gente pensa, experiências com Deus muitas vezes não é, né, Deus nos abençoar financeiramente, mas sim Deus cuidar da nossa família, nos guardar, às vezes fazer a obra com excelência, com amor, e Deus cuidar da gente, né? Eu sempre achei que experiências com Deus era, se um dia eu orar, eu quero fazer uma faculdade, 2 anos seguintes Deus vai me dar uma casa ou uma condição boa. Sim. Isso é uma experiência com Deus? Talvez, né? Na visão de muitos. Mas pra mim, experiências com Deus é você fazer uma oração. Espiritualmente, você tá querendo dizer. Isso. Pedir algo pra Deus e Deus responder com aquilo infinitamente além do que você pediu. Isso são experiências com Deus, e eu tenho vivido muitas. Muitas eu não posso contar, mas são muitas. E você já cantou em alguma igreja assim, que você nunca esperava um convite? Uma igreja, tipo, em termos de capacidade maior de gente, tipo, aos seus olhos assim, essa igreja aqui, acho que eu nunca... E assim do nada, viu o convite pra você ir, e você ficou super animada por ter recebido o convite? Já aconteceu, de eu não imaginar que eu cantaria ou adoraria a Deus em tais lugares, e já aconteceu. Mas é aquilo que eu te falei, não almejo eu prefiro estar em igrejas minimamente pequenas, em que o calor de Deus esteja ali, né? E do que em igrejas grandes, porque às vezes as pessoas esperam da gente nos púlpitos da vida aí, além do que uma adoração. E eu não sou assim. Eu prefiro que eu sinta a presença de Deus no louvor do que transparecer isso para alguém. Então, nessas igrejas grandes, a gente acredita que muitas das vezes eles esperam muito mais do que uma só adoração, entende? Então, eu prefiro não receber só adorar. Eu prefiro não receber esses convites para nessas igrejas grandes. Você tem medo você já pensou assim, ter medo de, tipo, sei lá, Deus te exaltar ministerialmente, você cantar em muitas igrejas, começar a andar pelo país, cidades, e subir o ego dentro de você? Você tem medo disso? Já pensou? Já pensei, mas internamente... Mas pedindo para Deus tirar, tipo, isso, pensando assim... Sim. Mas internamente a minha cabeça já vem sendo trabalhada por mim mesma há muitos anos atrás. Então, tipo, eu já não gosto disso, já não quero isso, não quero fama, não quero... Justamente para não passar por isso, porque eu sei que a fama... vem, mas a gente tem que saber lidar com ela. Tem que saber lidar, porque é bem difícil, né? Imagine quantas pessoas estão aí passando pela fama. Se eu cantar no Brás, numa vigília, ser convidado e chegar lá. Porque assim, a gente vai, eu sempre vou na vigília do Brás, aí é diferente. Você vai lá, um ambiente muito bom de se estar, e às vezes você se imagina lá em cima, aí você pensa, é loucura da minha cabeça. Eu já me imaginei já. Né? Deve ser uma sensação incrível, né? Assim, acho que muita gente que passam por esse processo, né? De começar na caminhada com Cristo e do nada Deus exaltar, e com sabedoria, com inteligência, seguindo os passos de Deus e chegar lá. É muito gratificante, né? Acho que pra você também, acho que vai ser. Acho que você tem um grande dom de Deus, que Deus te deu. Você é uma pessoa abençoada. Eu conheço a sua história, a sua trajetória. Eu acho que
Deus ainda vai te proporcionar esse caminho para você, né? E aqui nós vamos encerrar o nosso bate-papo cristão com a Tamires. Queria agradecer a sua vida. Amém. Deus abençoe você, sua Amém. esposa, seus filhos. Que Deus te dê saúde, sabedoria. Que você possa realizar os seus sonhos. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado por nos aceitar o convite e estar aqui. Né, irmãos? E passa a palavra para mim, ela vai fazer os agradecimentos dela. Amém? Eu queria agradecer também por essa oportunidade. É sempre bom falar de Jesus, contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória. Para aqueles que às vezes a gente muitas das vezes é exemplo de muita gente, né? A gente às vezes não sabe, mas muita gente se espelha na gente, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. Então eu espero que eu seja isso, né? Espelho de alguém, o exemplo de alguém, exemplos bons, né? E agradecer porque eu, querendo ou não, eu sou um papel principal, fundamental na Terra, né? Como imagem e semelhança de Cristo. E espero continuar assim, sendo o exemplo, né? E que as pessoas continuem adorando a Deus, porque adorar a Deus é muito bom. Amém. Estamos aqui terminando mais um podcast do Papo Cristão. Quer cantar, Tamires? Quer não? Gente, eu sou muito tímida, é verdade. Ela não quer cantar, não, mas a Tamires canta muito. Mas siga nas redes sociais. Tem redes sociais? Tem Tamires com TH, Sundinho Oficial. Facebook e Instagram? Instagram. Segue ela lá, ela é uma pessoa de Deus, canta muito, convide ela, vocês vão se arrepender. A grande levita da casa do Senhor. Amém? Amém. E aqui nos encerra mais um Papo Cristão. Acho que será um de milhares. Acho que vai. A nossa intenção aqui, irmãos, não é como a Tamires disse, né? Crescer financeiramente ou de seguidores, nada, mas sim levar a palavra do Senhor, que às vezes a palavra do Senhor ela chega de muitas formas, né? Na igreja, gente pregando na praça, né? Pessoas entregando folheto, e nós aqui decidimos fazer o nosso papo cristão, trazendo pessoas que esses bate-papo não venham trazer, né? Dúvida para as pessoas, mas sim trazer salvação, edificação, né? Salvar vidas que às vezes vai nos ouvir do outro lado através de uma tela de um celular, né? E essa é a nossa intenção. E aqui nós já agradecemos o nosso primeiro podcast, nosso bate-papo com a Tamires, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, você que está aí do outro lado, possa abençoar a sua família, sua casa, seu lar, o seu trabalho, que através desse nosso bate-papo aqui que você venha ser edificado, que a salvação venha chegar à tua casa. Amém?